Olá, bem-vindos novamente ao Claquete Digital. Estamos na outra parte, segunda parte da nossa aula pré da pós. E hoje eu quero apresentar para vocês um storyboard de um filme de muita complexidade, com elementos 3D, com chroma, com o que você imaginar a gente teve nesse filme. E é um filme que não só teve muito processo de planejamento, mas é um filme de muito improviso, porque é clipe musical. Então existiram muitos problemas depois das reuniões de pré, e uma parceria boa com o estúdio de pós, uma conversa boa com os diretores e uma estrategização boa na filmagem foram essenciais para que esse filme acontecesse de uma forma relativamente indolor. Nós estamos falando de um cliente BIC, e a ideia é que isqueiros BIC eram coisas compradas por pessoas de uma faixa etária maior, e eles queriam trazer mais jovens para comprar o isqueiro, e que isqueiro não é só para fumar, é para acender fogão, acender churrasqueira, o que seja. Então a ideia dele era ter uma linguagem mais jovem, era para ter uma linguagem mais internet. E na ocasião, o que estava na moda era uma coisa mais tosca, no sentido de ser uns recortes de croma meio mal feitos, uma coisa meio crua. E os diretores escolhidos foram escolhidos a dedo para isso, que era uma dupla que tinha muita experiência em clipe e em outras coisas de linguagem mais jovem. Sabendo de todas essas coisas, é o primeiro ponto que você sabe que você vai precisar de pessoas com viés mais artístico e menos técnico para fazer isso. Por quê? A técnica de recorte do chroma não precisa ser a mais perfeita do mundo, mas a forma que é recortada precisa ter uma arte. Porque você não precisa do cabelinho perfeito, mas de repente, se não cortar no chroma aquele recorte, de repente fazer umas arestas, pode ser que fique mais interessante. Aí a gente focou os nossos recursos em procurar pessoas com viés artístico, mas que de repente tecnicamente não fossem as pessoas mais especialistas em chroma. Usando exemplos que não são nossa realidade, a gente não ia atrás de uma Industrial Light and Magic que faz aparecer o que você quiser, onde você quiser, mas ia atrás mais do estúdio de design, uma coisa mais artística. Sabendo disso, em conversas infinitas com os diretores e com o criativo, a gente chegou em alguns pontos em comum nessa história. Vou passar aqui o que foi discutido no roteiro. Por exemplo, nós temos essa primeira cena onde as pessoas colocam o chaveiro num círculo de mãos. A ideia, em algum momento, era ser vários atores fazendo, mas depois de alguma conversa chegou-se à conclusão que iam ser recortes da mesma mão fazendo os movimentos de chegada do isqueiro ao mesmo tempo. Então a gente sabe que essas cenas de mão precisariam ser feitas em chroma, e esquecendo completamente que tipo de cenário existia atrás. Sabendo disso, a gente precisa pegar essa cena e somar com outras cenas do roteiro para ver quais vão precisar ser nesse mesmo prospecto de chroma, ou seja, se vai ter a mão, depois vai ter o pé, sei lá, sem ver aqui as outras cenas, só para compreensão mesmo. Se vai ser o pé que vai chegar, se de repente alguém chega só com o rosto, porque daí na hora da filmagem você consegue fazer uma estratégia de tipo, essas 3 primeiras horas de gravação vão ser feitas com só chroma. Não vai importar cenário, não vai importar nada. E aí, dependendo do tipo de estúdio que você tem, o pessoal da produção pode, de repente, separar um local para gravar essas cenas, enquanto eles estão cuidando de cenário em outra cena, e até mesmo usando outro ator para gravar 2 coisas ao mesmo tempo, supondo que tenha verba para mais de uma câmera. No caso. Nesse caso, eu sei que a verba era limitada e a gente não teve acesso a tantas câmeras assim. Como a gente sabia o que a gente queria, fomos cirurgicamente nesses pontos. Então, estou vendo aqui que precisa de recorde de chroma na mão,
E não tem track, não tem nada, mas tem multiplicação das mãos, que é um processo simples de fazer em comp a partir do momento que você tem a mão em questão em alfa. É legal você prever uns 2 ou 3 movimentos da mão chegando, ou posições diferentes de dedo, para ter uma pequena variação e parecer mais orgânico na hora da gravação. Dessa variação pode parecer bobagem, não sei o quê, mas na hora da filmagem você vai ver que ele vende melhor a cena porque parece mais orgânico. Mesmo a cena em si sendo, obviamente, um movimento de motion. E a próxima cena, lettering. A questão dos letterings neste filme específico foi muito bem pensada, porque queria-se usar letterings meme. Então você tinha que ter uma animação desses letterings mais estilizada e sem perder a informação que eles traziam. Isso não foi discutido durante o processo de pré, mas sabia-se que esses letterings iam ser complexos. Então você precisa prever que quem vai fazer o motion, seja você, seja quem estiver fazendo, vai ter que se preocupar boa parte do tempo com esses letterings. Então a gente sabia apenas que esses letterings iam estar lá, mas a arte deles foi feita só depois da gravação, como é a maioria dos casos. Dificilmente você vai ver um lettering que é feito antes da gravação. Mas é importante saber disso na hora, porque, primeiro, o lettering você precisa prever que ele existe na cena. Então você sabe que de repente precisa de um tempo maior nessa cena para poder constar. E segundo, você sabe que você vai precisar de um profissional que trabalhe muito bem no lettering, ou você vai precisar prever um tempo para você fazer esse lettering com mais calma, a partir da arte que o cliente enviar. Ok. Aí nós temos aqui as próximas cenas. No storyboard, essas cenas aqui são gravadas ali de cima, enquanto os atores vão acendendo os isqueiros. As referências que os diretores passaram eram de altíssimo contraste, onde acendia o isqueiro era o único lugar iluminado e tudo em volta era 100% preto. Isso é uma coisa que não aparece visível no storyboard. E como é um storyboard que envolve 100% de pós, esse filme não teve uma cena sem pós, você sabe que o diretor precisa estar do seu lado enquanto você está fazendo a decupagem dele. Se eu visse só esse storyboard, eu ia falar assim, beleza, a câmera está filmando lá e as pessoas vão spot acender nessas pessoas, zero preocupação de pós. Mas a real aqui é que ia ser um recorte mesmo na pessoa que a luz ia fazer. Então, a estratégia aqui é falar com o diretor de fotografia para ver como ele vai fazer esse recorte e você saber que o recorte que você vai precisar fazer, você vai ter que tirar o fundo. Então você tem que prever o pior cenário. O pior cenário é uma rotoscopia. Nesse caso não foi necessário tanta rotoscopia, porque uma própria Luma Key, né, que é tipo um chroma key, só que usando a iluminação da cena, já foi o suficiente para fazer esse recorte e gerar essas cenas que a gente vai ver. E quando todas as pessoas acendiam o isqueiro, foram gravadas separadas e depois montadas na cena, na cena ali. Essa cena se repete, e mais uma vez repete esse acendimento de isqueiro, e aí nós temos a próxima cena, que é a própria pessoa acendendo o isqueiro e várias mãos surgem de trás dela, mostrando o isqueiro acendendo. Essa cena, obviamente, vai ter que ter rotoscopia. Por quê? Ela pode ter sido gravada em chroma, que é o que vai agilizar nosso processo, mas o ponto é que os braços, quando surgem de trás de uma pessoa, eles nunca surgem de uma forma exatamente no ponto certo, tipo na junta do ombro, na junta do cotovelo, ou qualquer coisa que seja. Então você vai precisar fazer um recorte bem específico ali e esticar um pouquinho o braço para frente, puxar ele para trás, para que seja uma cena que pareça interessante para o espectador. Então você tem que prever uma rotoscopia disso daqui, auxiliada com chroma. O que vai acontecer? O ator vai rodar várias vezes. Primeiro fato é que o ator nunca vai estar na mesma posição. É impossível isso por uma questão de corpo humano, por uma questão de orgânico, é um ser vivo que está ali, né?
Então ele vai mexer 1 milímetro para o lado, 1 milímetro para o outro lado, e não tem marcação que resolva para ele ficar 100% no mesmo lugar. Então você vai ter que prever que você vai rotacionar, que você vai mexer no ator ali. E numa cena que é um clipão, ele ainda vai estar dançando, que vai piorar ainda a situação. Então só a rotoscopia não vai resolver, você precisa pensar em comp de verdade. O que você precisa pensar? Primeiro, compensação do movimento. Colocar pontos de tracking no ator não vai funcionar, porque tem essa questão do orgânico. Então o braço dele mexe diferente do corpo dele. E se você coloca no corpo dele, a camiseta mexe de um jeito diferente do que o resto do corpo mexe. É uma questão biológica, física. Então você vai ter que fazer uma animação na mão. Como é um clipe, as clipes são cenas rápidas. Então nós sabemos que esse pequeno clipe aqui vai ter 2 segundos no máximo. Então uma animação de 60 frames é bem plausível dentro de um contexto. Sabendo disso, você vai saber que você vai precisar fazer composição para fazer deformações nos braços para que eles fiquem do jeito que você quer e fazer pequenos movimentos dele para que acompanhe o ator principal, para dar essa ideia de Shiva, né, com vários braços. E é isso. Então na gravação, essa cena vai ter que ser rodada pelo menos 3 vezes, nós sabemos que nunca é isso, porque sempre tem mais de um take todas as cenas. E na hora da edição e pós-produção, ver quais são os melhores takes para poder agir de uma forma melhor durante o processo de pós. Mas essa cena precisa ser muito bem discutida com os artistas que vão fazer. Se você for fazer, você precisa prestar muita atenção para ver se vai dar tudo certo. Estratégia nesse filme tem que ter um supervisor de pós, então do começo ao fim tem um supervisor de pós no set. Ele vai ver coisas que vão diminuir a dificuldade desse processo. Por exemplo, fazer pequenas marcas no vídeo assist para indicar onde o ator pelo menos começa o take dele, para pelo menos o início ser igual em todas as cenas. Isso já vai ajudar bastante. E é só colocar uma fitinha no vídeo assist no ponto certo e garantir que o ator vai estar sempre na mesma posição. Isso já vai ajudar muito. E é isso, essa cena, como tem muito de clipe, você sabe que muita coisa vai ser improvisada ali na hora. Então você espera você torce pelo melhor, mas espera o pior. E o pior nesse caso é o chroma não funcionar e você fazer rotoscopia de tudo. Como o foco também são isqueiros, é legal pensar que talvez você precise fazer spots artificiais onde eles acendem para reforçar o aquecimento, reforçar a luz que o isqueiro dá. A cena seguinte aqui é meio que, as cenas seguintes é meio que mostrar eles dançando e entregar essa questão da pós, entregar que você está no estúdio. É o que eu falei da questão do que estava na moda de ser meio tosco. Então você vê ali no momento que a pessoa está num estúdio de pós. E aí, nós sabemos que a iluminação de um estúdio funciona para onde está sendo gravado. Então nós sabemos que o diretor de fotografia vai ter que pensar na iluminação que está por trás e colocar algumas coisas que são cênicas, mas não necessariamente influenciam na cena gravada, se é que você entende. É uma coisa meio meta, né? Que tem a cena lá que você precisa gravar em croma perfeita, essa precisa ser 100% iluminada e ainda precisa se preocupar com o que está atrás para mostrar o refletor, mostrar a câmera, mostrar de repente a equipe ali e tal. Se não me falha a memória, não tinha equipe, a equipe saía e ele gravava dançando ali. E depois dessa coisa tosqueira, você já viu o recorte acontecendo e o zoom dando. Apesar de ser essa linguagem tosca, e eu coloco várias aspas nisso, porque a ideia é passar essa tosquidão, mas você não pode ser tosco, né? Apesar disso, dessa tosquidão, você tem um trabalho ali de garantir que o recorte ele vá corretamente na próxima cena. Então é bastante importante você ver na hora do set que está tudo bem iluminado e que está tudo muito bem feitinho e, se possível, colocar uns pontos de tracking. Por que pontos de tracking? Porque existe um zoom na cena e, apesar da ideia, a ideia ser um zoom digital, é bom prever.
Então você sabe que tendo o zoom, por mais que seja digital, você coloca os pontinhos de tracking ali, e se o zoom precisar ser na câmera ali, se ser uma coisa manual, você está prevenido e o fundo vai se mexer junto e você não vai ter um trabalho animando manualmente o fundo. Na ocasião, o fundo ficou estático enquanto existia o movimento. Não precisou de tracking, mas é bom prever. E numa conversa com o diretor tinha afirmado que a ideia era que o fundo ficasse meio estático enquanto dava um zoom no ator para dar aquela coisa bem tosca, bem Chaves mesmo, sabe? E ficou muito legal essa cena. Eu não lembro se ela foi usada, mas ficou legal. Daí nós temos aqui... sim. Aí existia uma cena de uma piração onde a cabeça do ator abria e o que aparecia lá era o isqueiro. Então, o que vai fazer nessa cena? Inevitavelmente você vai para 3D. Porque mesmo se for um efeito prático de filmar uma cabeça falsa abrindo, alguma coisa assim, existe a expressão do ator que precisa ser cantando ou fazendo uma expressão de qualquer que seja que o diretor vai requerir dele ali, né? Então nós sabemos que precisamos ir no 3D para recompor essa cabeça e fazer com que o isqueiro apareça. Vendo isso aqui, eu sei que eu vou precisar de modelagem do isqueiro, vou precisar de uma modelagem numa cabeça, vou precisar texturizar essa cabeça e vou precisar fazer com que isso fique ainda artístico de uma forma interessante. E a cabeça em questão é a cabeça do ator. Como fazer? Grava em chroma o ator. Como eu faria para fazer menos custo. Porque se for fazer 100% em 3D a cabeça do ator vai ficar caro, e aí você entra no problema de que qualquer coisa feita 100% em 3D tende a não parecer real no que a gente chama no meio de Uncanny Valley. Que existe um ponto numa animação, numa animação fotorrealista, num projeto 3D fotorrealista, onde é tão real que a gente começa a perceber as imperfeições de uma forma muito maior do que se não fosse tão real. É por isso que animações da Pixar, animações que são obviamente artísticas, você sente uma conexão mais real do que num filme feito para ser real, como por exemplo, sei lá, Beowulf, O Expresso Polar e outros filmes, onde tem uma estranheza, você vê essa estranheza. Nesse caso, como a cabeça precisa ser fotorrealista, o risco de você entrar no Uncanny Valley é muito alto. Então a melhor forma de fazer isso é fazer uma fotocomposição. Você vai precisar fazer o coco ali em 3D para poder fazer esse isqueiro aparecendo, mas a cabeça em si você consegue captar em 2D e fazer uma integração na cena. Então a gente vê o ângulo que a gente quer dessa cabeça, grava em chroma, a cabeça do cara sorrindo, cantando, o que quer que seja, parado mesmo. E dá para o pessoal de pós, para os nossos designers fazerem. Eles vão pegar esse ângulo e vão reconstruir o coco da cabeça ali, fazer essa movimentação do coco saindo e o isqueiro aparecendo ali. E esse é um trabalho 100% artístico. A única coisa que você precisa se preocupar na pré-produção é que essa cena seja gravada junto com as outras de chroma para otimizar o tempo e otimizar o elenco. E aí na pós, as estratégias na pré-produção, você não tem nada que você possa fazer porque a cabeça está parada, e na pós-produção você precisa usar técnicas de pós-produção para que esse 3D fique integrado. No caso, é artístico. Não existe uma coisa que fale assim, eu vou fazer assim que a cabeça vai estar assim, não. Quem tem que fazer isso é um cara que entende de anatomia humana, é um cara que entende de animação para saber que o recorte daquele jeito tem essa perspectiva e tem aquela coisa. Porque o que nós estamos mostrando na cabeça não é cérebro, é uma coisa artística. Então você só precisa vender a perspectiva disso daí. E uma forma de facilitar o trabalho do 3D é você falar para ele qual é a câmera que está sendo usada e qual a lente que está sendo usada. Porque daí ele sabe qual é a perspectiva que essa lente vai fazer. O que acontece? Uma lente mais fechada, ela tem uma perspectiva mais curta, e uma lente mais aberta tem uma perspectiva mais longa. Então ele sabe que quando ele fizer a esfera dele para simular a cabeça, se ele tiver uma lente de 15 milímetros, ele sabe que a esfera vai estar mais longa. Então vai ver mais detalhes do lado de dentro, por exemplo. Isso aqui você pode fazer para ajudar. Ou pegar a sua câmera e falar, essa é minha câmera, essa é minha lente, essa é meu shutter, meu frame rate, e isso vai ajudar ele, mas não é essencial.
Passando de cena, a gente tem cenas de outras, de produtos, aí mesma coisa, todos esses produtos vão ser gravados em croma. Tem uma churrasqueira, especial atenção com reflexos, talvez precise limpar reflexos, então você precisa ter isso na cabeça. Depois passando para cenas de dança, e cenas de dança eram muito... A gente sabia no momento da conversa com o diretor, da conversa com todo mundo, que essas cenas iam ser muito improvisadas, que ia precisar de uma arte legal atrás, mas que ia ser muito improvisada, que não sabia se o ator ia dançar de um jeito X, de um jeito Y. A ideia era ter um coreógrafo, tinha um coreógrafo para pensar numa dança ali, mas é na hora. Então o que você precisa prever isso aqui precisa ser gravado em croma, então a gente sabe que a iluminação do croma precisa estar legal. Câmera parada, porque quem vai fazer os movimentos é o pessoal da pós, seja aparecendo o ator aqui, enquanto o outro está em primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Então você sabe que essa cena precisa ser gravada junto com as outras ali, porque você já tem o estudo de croma, e a iluminação precisa ser condizente com o restante da cena. Ok? E aí passa para essa questão do estúdio tosco. Em algum momento mostra essa galera dançando e mostra elas no estúdio gravando para fazer esse recorte tosco, essa linguagem de tosqueira e tal. Mas na verdade isso é muito bem planejado. As danças ali, apesar de improvisadas, os takes, quando envolve o set de filmagem mesmo, existe um planejamento maior. Mas é importante que a iluminação dos atores seja igual ou muito parecida com a iluminação deles quando estão só em croma. E aí grava o estúdio, eles dançando, não tem nada além de croma, além de coisas que eu já falei aqui. Aqui na próxima cena é uma repetição do isqueiro. E aí a gente precisa... E fósforos, no caso, porque a ideia é falar que o isqueiro rende X fósforos, não lembro agora. E a ideia aqui é o seguinte, o que a gente faz? A gente grava o isqueiro de verdade, para ser real, ou a gente assume um isqueiro 3D. Num filme artístico desses, você conversa com o diretor de arte, mas você meio que assume automaticamente que vai ser 3D. Porque você já sabe que tem uma cena 3D, aquela cena no caso da cabeça, esse isqueiro já vai ser 3D, e captar um isqueiro desse, uma coisa tão pequena, precisa de lente muito, muito próxima, você vai precisar apagar pontos onde o isqueiro está preso. Então se você já tem ele 3D, faz 3D. Aumenta o realismo do isqueiro, se possível pede para o cliente, nesse caso que faz o isqueiro, eles podem ter um arquivo 3D de alta definição disso já feito, porque eles fazem o molde disso num plástico, então usa-se arquivos CAD ou algum outro sistema de modelagem industrial que conversa com softwares de modelagem de entretenimento, como 3D Max, Maya e outros. E então você, quando vê essas cenas, fala assim, essa cena é 3D, ponto final. Faz o isqueiro, faz os fósforos, 3D, e aí você sabe que você vai precisar de uma equipe 3D, você já sabia antes, e você sabe que ela vai precisar ter especial atenção não só àquela cena onde o isqueiro está mais parado, mas como ele vai ter um movimento. Então a iluminação, a textura, vai ter que ser muito mais rebuscada do que seria se estivesse só a cena da cabeça. Só uma interrupçãozinha, só para desafogar um pouquinho a lapela aqui, ela deu uma escondida. Sem problemas. Pronto. Tá. Próxima cena a gente entra naquela mesma história da interação da loucura, né? O que acontece nessa ideia? É fazer uma espécie de caleidoscópio dos atores. Então o ator principal está dançando, enquanto em volta dele tem aquele efeito caleidoscópio onde tem de repente parte do tronco, a cabeça em vários pontos, você tem ali as pernas de um lado, o isqueiro voando e tal, e você sabe que você precisa de um motion designer e um diretor de arte muito alinhados para fazer com que essa cena funcione de uma forma que pareça um caleidoscópio mesmo, que seja interessante de ver. Então, vendo essas cenas, eu sei que eu preciso de uma pessoa que tem uma visão artística muito maior do que técnica. Então, eu sei, se você, como num papel de coordenação de pós, você sabe, aquele profissional são mais indicados para uma tarefa desse tipo. E você sabe que a única coisa que você pode fazer aqui, mais uma vez, é captar essas pessoas dançando em 3D, numa câmera de alta resolução para que pode ter o zoom dessa perna, o zoom da cabeça sem você perder qualidade. Ao saber que você vai ter um motion complexo desse, imagina que eu tô fazendo o processo aqui
como se eu estivesse vendo o roteiro pela primeira vez. É um roteiro que eu já conheço? É, mas eu estou tentando mostrar para vocês como se vendo pela primeira vez. Então, vendo essa cena, eu sei que eu não posso ter uma câmera em menos de 4K rodando aqui. E eu já chego para a produção e falo, olha, eu sei que tem pouca grana, mas a câmera precisa ser boa de 4K pelo menos, porque aqui eu vou ter um zoom e eu vou perder definição se eu não tiver o zoom que eu quero aqui. Então a produção, sabendo disso, já sabe que é importante alocar recurso para esse tipo de coisa. Na época que eu gravamos isso aqui, não era tão comum 4K. Hoje em dia, basicamente, todas as locadoras têm câmera de 4K no mínimo. Então, hoje em dia não seria tão problemático, mas na época isso precisou ser bem esclarecido para todas as pessoas envolvidas. A cena seguinte é a mesma coisa, a pessoa anda enquanto outros isqueiros caem, e é isso que a gente fez. Fez os isqueiros em 3D, a pessoa andando em pós ali, e a ideia do diretor era, enquanto os passos davam, chamas animadas mesmo, obviamente cartoon, saíssem do pé, do salto dessa pessoa. Então o motion precisa saber que ele vai ter que ter chamas ali falsas, e ele sabe que vai precisar provavelmente comprar em banco de imagem chamas já feitas, porque agiliza o processo, é rápido de fazer e já existem centenas, se não milhares, de efeitos de chama animada desse jeito, feitos de uma forma fácil. Então se ele precisa comprar isso, é nesse momento que você sabe, tem chama, a gente precisa deslocar uma verba para compra de ou plugin, se a pessoa não tem, muito provavelmente já tem, ou banco de imagem das chamas, no caso. Aí parte para mais imagem de chroma, apesar de é mais do mesmo, não tem por que ficar me repetindo muito nessa cena. Aqui, mais uma vez, a questão dos isqueiros flutuantes, o que bota o prego final na questão do que ele precisa ser 3D, e aí chroma também dos isqueiros voando. A ideia aqui também é loucura, enquanto os isqueiros estão voando, aparece ali a cena do bumbum rebolando, enquanto coloca o isqueiro ali para mostrar que a pessoa pode levar o isqueiro em qualquer lugar sem se preocupar. E também a arte ali de pensar na animação, de tudo mais. A cena do bolo era uma questão de que lamparina, eram os produtos aparecendo na tela, para mostrar que você não só usa o isqueiro no cigarro, mas você usa na cozinha para acender bolo, para acender lamparinas, para acender essas coisas. E a ideia é que esses objetos aparecessem, chamas viessem e fizessem a transição. Porque a música fala para a cozinha, chamas, para a sala, chamas. E aí vai. Aí a ideia a gente já está fazendo 3D, a gente faz isso em 3D, faz em 2D, como faz? E aí a gente, nesse ponto, conversar com o fornecedor. Fornecedor, você vai fazer já o nosso BIC 3D, o orçamento é X, você consegue fazer essas coisas também? Aí se o fornecedor falar, não, essas coisas eu faço também no nosso orçamento, você já sabe que vai ser 3D. Se não puder, se o orçamento aumentar, não tiver como você ter o dinheiro para fazer isso, vê se é possível fazer em 2D, porque comprar um bolo, comprar uma lamparina, no caso desses casos, fica mais barato do que você pagar o software 3D ou pagar o artista para fazer isso. Aí é uma questão de ver se isso encareceria a produção, se encareceria a pós-produção, colocar na balança e falar assim, não, vamos pagar um pouquinho a mais para o 3D, porque vai ficar mais legal e tal. E aí priorizar esse modo. E nesse caso eu acho que foi feito em 3D, quase certeza. E aí na hora da captação você não tem preocupação porque vai ser 3D. E aí vai fazendo mais cenas de dança com chroma, e aí a loucura do motion artist que vai pensar ali no negócio. Aqui você tem uma cena captada no cenário, que é o cenário de filmagem, ali de cima, com uma câmera mais aberta, uma lente mais aberta, desculpa, e mostrando como foi a captação de verdade ali, enquanto ela está acendendo o isqueiro. E aqui a única preocupação é que, se realmente for de acordo com o que está escrito aqui, a questão do óculos, que pode refletir absolutamente tudo o que está na frente dela, ainda mais uma lente... não, na lente aberta nem tanto, porque fica um detalhe, mas se fosse fechado isso talvez fosse um problema.
Então é conversar para ver a possibilidade de se isso vai ser real, se não vai ser. Nesse caso, a conversa foi para que fosse real, mesmo se tivesse um pouco de reflexo, porque a ideia era assumir a questão do tosco. Então você está assumindo já que é um set de filmagem. Não custava nada assumir que é uma câmera, né? Mais dança, e é a questão do pack shot, que é o que eu sempre falo, que é a parte importante. No caso, eu pediria para o pessoal do 3D já ir trabalhando nessa cena, que no pack shot eles já tinham mais ou menos qual era o design que ia ser usado, e se a gente sabia que se a gente vendesse para o cliente que o isqueiro ficou perfeito, e que a caixinha de fósforo ficou perfeita, e que o logo deles 3D aparecendo ali ficou perfeito, era metade do caminho andado, porque a gente já sabia que o cliente ia gostar e o 3D não ia ser mais uma preocupação. Isso é uma coisa que é legal pensar, não só no âmbito de pós, mas como pré-produção. Enquanto mais você deixa o seu cliente confortável com a situação, mais ele vai estar aberto a novas ideias e não vai ficar tão preocupado em série de filmagem. Então, se eu consigo de algum jeito falar para o meu fornecedor, apresenta essa cena antes da filmagem, porque daí o cliente vai ver e vai falar assim, poxa, vai ficar legal. E aí ele viu essa cena, ficou legal e vai ficar tranquilo na filmagem, não vai encher tanta paciência, não vai dar tanto pitaco, porque ele sabe que está ficando legal. Então essa é uma cena que quando eu vejo eu falo assim, puxa, eu vou fazer essa cena antes da filmagem, para o cara ver que vai dar bom. E aí, falando com o pessoal da pós concordou com isso, com essa ideia. Na hora da filmagem a gente tinha essa cena mais pré-animada, com o isqueiro perfeito, aliviou o cliente, aliviou o diretor, aliviou a equipe, e a equipe ficou segura para durante a filmagem fazer o melhor possível, dentro das limitações que eu mostrei aqui agora, e dentro de toda essa estratégia, todo esse planejamento que eu tô falando, pré-planejamento, né? Não chega nem no planejamento ainda. O cliente fez a cena, o cliente viu a cena, ficou feliz, e isso faz com que nosso filme fique mais feliz. E esse é o storyboard do filme Big. Essa é a pré da pós. Esse é o processo de pensamento que vai atrás disso. Em paralelo, eu vou anotando tudo. Eu sei que eu preciso de um designer foda. Desculpa. Eu sei que eu preciso de um designer muito bom. Eu sei que eu preciso de um motion artist muito bom. Eu sei que eu preciso de uma pessoa de 3D muito boa. Mas eu não preciso de uma pessoa eu não preciso de uma pessoa de comp que seja a melhor do mercado. Vendo essas questões que eu falei com você, me mostram que esse é o caso. Então eu sei que eu preciso priorizar a motion, então meu principal dinheiro vai para o motion, e o não tão principal vai para o comp, porque tem uma coisa ou outra ali que precisa fazer. Definida essa estratégia, eu falo que eu preciso de eu vejo o cronograma, e falo que eu preciso de tantos dias para fazer esse tipo de coisa, e eu sei que motion é uma coisa que já dá para ir fazendo antes da filmagem. Então, alguns conceitos já foram feitos antes da filmagem, porque a gente tem um tempo de pré-produção e produção, e sabendo que eu tenho uma coisa de muita animação, de muito design, eu já posso ir adiantando todo esse processo, o que faz com que o processo de pós seja mais rápido. Como o nosso prazo era curto, isso foi essencial. Então, conversando com o diretor, conversando com o cliente, eu falei, olha, hoje, saiu daqui, a gente vai começar após. Mas como assim vai começar após antes de filmar? Gente, tem design, tem arte, a gente contratou um artista muito bom, ele vai mostrar conceitos, e os conceitos deles aqui vão ser animados. Então, antes da PPM, já estava a gente trabalhando, para durante a PPM já mostrar os conceitos e fazer pequenas alterações. Mais uma vez, isso não só dá a agilidade necessária, como dá a confiança que o cliente precisa para ver que vai ficar um filme muito bom. Isso é 96% dos casos. Quando você vê que o seu filme precisa de mais design, você precisa chegar na sua produção e falar, eu preciso de tempo antes da filmagem para fazer todos os conceitos de uma forma boa, de uma forma que vai funcionar. E aí, na PPM, você já chega com seus conceitos prontos, o que vai agilizar seu processo no final. Durante a captação, supervisor de set, para ver se vai ter algum problema. Quando tem muita coisa assim, você precisa de ter alguém ali no olho clínico para ver se o chroma está recortando, se tem um amassadinho no chroma. O diretor resolveu fazer um movimento de câmera, opa, peraí, deixa eu pendurar os pontos de tracking. Aí você sabe que tem os pontos de tracking certo. Olha, gente, o 3D vai ser na cena.
opa, deixa eu pegar uma bolinha de croma para colocar ver qual é a iluminação HDR, tal. O supervisor no set ele vai estar do lado da câmera pegando, anotando qual é a lente, anotando qual é a câmera, anotando todas essas coisas para agilizar o processo ali no negócio, agilizar o processo ali na pós. Então, supervisão de set passa a ser extremamente importante em um trabalho desse e precisa ser previsto em orçamento. E a pós-produção, nesse caso, a parte de recorte e tal, acaba sendo secundária, entre várias aspas, porque você já tem todo esse conceito pré-definido antes. E esse foi nosso comercial de BIC. Eu espero que tenha elucidado um pouco de como você pensa nessa questão de trabalhos diferentes no âmbito de pós e como você consegue estrategizar de uma forma mais interessante para que o tempo seja otimizado num filme desse tipo de complexidade. Espero que tenham todos gostado e até um próximo.